Uou, salve galera de casa, você que tá ligadinho no ndplay.com.br, no YouTube ou mesmo no Spotify. Uma alegria contar com a sua participação, com a sua audiência em mais um episódio do Clube da Bola Podcast, aqui do Grupo ND, horário que a gente bate um papo sobre futebol, sobre vida, sobre carreira, houve muitas histórias, muita resenha boa, sempre com convidados especiais. Temos o primeiro tempo lá na NDTV, todo sábado da 1h30 às 3h, na telinha da NDTV, e depois um segundo tempo aí pra gente continuar falando de futebol com episódios toda semana. Hoje temos dois convidados especiais, já vou apresentá-los. Começo com o Diogo de Souza, nosso colunista do Grupo ND, do ND+, do jornal impresso ND, e um apaixonado por esse esporte, o futebol. Completamente. Muito obrigado pela oportunidade, Mancha, Alisson, Betão. É muito legal poder fazer parte e falar do que todos nós amamos, né? Futebol. Torcedor do Índio Capilé, não? Guarani de Palhoça. Vim pra cá e fui recebido pelo Guarani de Palhoça. Tá certo. E Alisson Francisco sempre com a gente aqui, dividindo essa sabedoria. Fala, Mancha, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, com o Diogo, com o Betão. O Diogo é aquela história, né? Abandonou o esporte, mas o esporte não abandonou ele. Não deixa. Jamais. Jamais. Tivemos muitas resenhas sobre futebol, muitas resenhas sobre futebol. Nosso convidado, o Herbert William Amâncio, o Betão, fez história aqui no Avaí, no Corinthians, fora do país, peitou Ibrahimovic. Foi isso, tem uma história, vai contar essa história depois. Ele disse umas verdades para o Ibra, daqui a pouco ele vai contar essa história, se é fake news ou se é realidade. Betão, que alegria te receber, cara, e o que chama a atenção é que tu não envelheceu um dia, né? Desde a última vez que a gente se cruzou ali na ressacada, não envelheceu um dia. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, Alisson, Diogo, Mancha. É uma felicidade poder voltar, né, a Florianópolis, né? A cidade que me abraçou, que me acolheu e que eu decidi morar. E a vitamina D, né? A gente tem que cuidar da pele, né? Cuidar da aparência, né? Teve um que já me parou ali no corredor e falou assim, olha, você é o primeiro jogador que eu vejo que não engordou depois que parou de jogar. Eu falei, tem que manter. Só pra registrar em vídeo e áudio, eu parei de jogar, por isso tô uns graminhas a mais aqui na cartucheira. Parei de jogar faz muito tempo, quase 48 anos, mas vamos lá. Betão, primeiro de tudo, você tava no Náutico, recentemente. Justamente, a semana passada eu estava no Náutico. O que aconteceu lá? Como é que foi o trabalho? Diretor de futebol, é isso? Essa é a função? Isso. Diretor técnico de futebol. Na verdade, eu saio do Avaí, né? Na gestão da base. Sou contratado pelo Fortaleza, pelo Marcelo Paz, ainda na base. E aí eu tive esse convite de trabalhar na equipe profissional do Náutico. Quando eu faço essa transição de Fortaleza para o Náutico, muitas pessoas me falam, pô, mas você tá doido, tá? O que você tá pensando, cara? Você tá saindo do Fortaleza. Que tá hoje no cenário nacional totalmente estabilizado. Pra ir no Náutico, de repente numa Série C, um clube tradicional, mas tá numa Série C de Campeonato Brasileiro. E a resposta que eu dei pra todos foi a mesma. E as pessoas, quando eu respondi, as pessoas entenderam. Eu precisava fazer essa virada de chave, porque o meu intuito foi sempre trabalhar em departamento de futebol profissional. E surgiu essa oportunidade. Era uma oportunidade incerta, mas a gente só ia saber se ia dar certo ou não se a gente tomar a iniciativa de encarar o desafio. E a minha vida foi sempre pautada por grandes desafios. Eu fui, infelizmente nós não conseguimos a classificação para a segunda fase da Série C, e o futebol, pelo seu imediatismo, né, acaba quebrando processos, né? E aí a gente não conseguiu, o presidente acabou tendo que mudar todo o departamento de futebol. Igual nós estávamos falando aqui anteriormente, eu chego já na metade do processo praticamente, né? Cheguei em abril no Náutico, e aí como os resultados do campo não apareceram, acabamos sendo demitido, o executivo de futebol e o gerente também. Só que a minha função não era voltada para o campo. A minha função era de profissionalização de todo o departamento de futebol. E as coisas estavam caminhando, né? Como eu falei aqui com vocês já. Criamos um departamento de performance e saúde que não tinha lá no Náutico. Fizemos toda a integração, tanto metodológica como de processos da base com o profissional. Iniciamos um planejamento estratégico também, né? Então as coisas internamente estavam caminhando. Mas quando a bola não entra, né? Infelizmente, existem essas mudanças. Ô Betão, pelo início da tua resposta, eu posso te perguntar se ficou com uma mágoa de não ter entrado nesse processo do profissional como gestor na ressacada, no Avaí, não ter pintado essa oportunidade? Não, de maneira alguma. Acho que era precoce, inclusive. Eu tinha acabado de parar de jogar, eu precisava realmente de uma bagagem.
no meu ponto de vista, seria um pouco precipitado sair do campo e ir para gestão profissional, sabe? Acho que eu precisava... De uma experiência primeiro na base. Isso, na base, uma vivência para saber como que são os processos, como que funciona. O que eu digo sempre, isso vocês vão ver na minha rede social, é o seguinte: o jogador de futebol ele precisa entender, não é porque ele viveu a vida inteira jogando futebol, que ele está pronto para fazer qualquer função fora do campo, dentro do futebol, sabe? Então eu precisava, apesar de eu já estava estudando há bastante tempo, né? Eu digo que eu comecei a estudar 7 anos antes de me aposentar, mas eu precisava dessa vivência. Hoje eu posso dizer que estou pronto para encarar um departamento de futebol profissional, né? Então são 2 anos e meio trabalhando na gestão de clubes, então acho que eu já me sinto bem preparado para isso. Eu queria aproveitar, Betão, já que tu fala nessa tramitação ali que vem nos bastidores do futebol, o quanto a gente mencionava a situação do Fortaleza completamente alinhado, é um case de sucesso no Brasil, e o quanto, a gente sabe que o futebol também não é uma ciência exata, né? O quanto essa organização por trás do campo, ela evidencia no campo. Não é sempre, mas também acontece às vezes dos bastidores serem alterados e a resposta vir no campo. Como é que é isso, mais ou menos? Eu vou dar uma volta para que a gente possa chegar nessa definição. Hoje se fala muito em SAF, certo? Perfeito. E SAF, ela não é a salvação para os resultados desportivos. A SAF não serve para qualquer clube, para todos os clubes. Tem clubes que realmente precisam, principalmente, primeiramente pela questão financeira. Então a SAF ela vem para aliviar financeiramente os clubes. Segundo ponto, a profissionalização dos departamentos dos clubes e dos processos internos, né? O Fortaleza, assim como o Flamengo, tempos atrás, o próprio Palmeiras, eles fizeram uma estruturação, uma profissionalização do departamento de futebol sem precisar ser SAF. Certo? O Fortaleza, como você citou, ele ficou 8 anos, se eu não me engano, na Série C, mas estava nesse processo de transformação. O Flamengo, se eu não me engano, do Bandeira, na época que começou a profissionalizar, ele mesmo tem uma, não com essas palavras, mas ele tem uma declaração que ele fala que o começo ia ser difícil. Então você vê que o Flamengo, na época que ele assume, começa a contratar jogadores com menor descalibre, beirou ali susto de rebaixamento, aquela coisa toda, e depois o Flamengo virou o que é. O Palmeiras, a mesma coisa. Então, o que influencia, no meu ponto de vista, a questão da organização de um clube? Ela tem resultado, sim, mas de médio a longo prazo, né? Então, muitas vezes, assim, vamos preparar o clube. Quantos resultados não vêm na primeira jornada, na primeira temporada? Aí o meio externo fala, não adianta, tá vendo? Vocês querem profissionalizar, pra quê? Quer organizar, não adianta organizar, a bola tem que fazer gol, mas pra bola pra ter gol, precisa estar organizado. Então, o Fortaleza, o Marcelo Paz, ele teve essa paciência, né? As pessoas que estavam envolvidas no Fortaleza tiveram essa paciência, um entendimento do que precisava ser feito, né? E tem até um episódio bacana que acontece com o Fortaleza, se eu não me engano, no Brasileiro de 2020, que o Vojvoda vira o turno com Fortaleza na zona de rebaixamento, acho que o último colocado, alguma coisa assim. Lanterna. Justamente. E aí a pressão interna do clube, a pressão externa, manda o Vojvoda embora. Pra mim, acho que isso ia ser natural em qualquer outro clube. O Marcelo Paz falou, não, tem processo aqui, tem planejamento. Por mais que agora nós estamos passando um momento difícil, existe um planejamento. E o Marcelo Paz bancou o Vojvoda. O Vojvoda no segundo turno chega junto com toda a equipe a Libertadores. Aí daqui a pouco finalista da Sul-Americana e hoje ele está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, a médio e longo prazo, essa organização que você me perguntou, ela influencia sim, e muito. Então eu sempre acreditei na profissionalização, na integração dos departamentos, nos processos, mas tem clubes que acontece logo no primeiro ano, tem clubes que vai demorar 3, 4, 5 anos para as coisas acontecerem, mas isso influencia diretamente no resultado do campo. Que legal. Pessoal que está acompanhando não só em áudio, está acompanhando em vídeo, viu eu mexendo no telefone, queria dizer que não era desleixo com o nosso entrevistado, estava abrindo a sua rede social. Você falou ali dessa rede social, né? @EbertAmâncio, sem acento, é claro. E já peguei uma aqui, ó. Bateu aquela dúvida, fazer um curso ou mentoria? São necessidades diferentes e tudo vai depender do seu momento. Te explicarei a seguir. Já gostei. Estamos encerrando um pouquinho mais cedo o podcast, que eu vou dar uma olhada aqui no Betão. Não, tô brincando. Só para ver o material que tá aqui. Tem acompanhado o Futebol 360 também, né? Isso aí. Tinha o Futebol 360. Que legal. Você tá sempre na rede? Todo dia dá uma mexidinha, dá uma navegada? Gosto muito. Eu brinco com todo mundo assim. Não bebo, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui da noite. Mas o vício que eu tenho é telefone celular. Isso eu não nego. Isso eu não nego.
Chegou com 2 aqui na mesa? É um de trabalho e um Tá, pra esposa. certo, Porque se certo. as mensagens da esposa passarem e não ia atender... Quem nunca? E assim, é aqui que eu penso sobre rede social. Para mim, rede social, ela serve para aproximar pessoas improváveis. Então, qualquer pessoa mesmo, que me manda mensagem, eu respondo. Né? E depois, mais pra frente, eu vou contar 2 episódios de contratações que foi por rede social, quando eu era jogador. Ô Mancha, deixa eu lançar uma pergunta Claro. polêmica, né? Falando um pouquinho desse lado profissional. O Betão hoje, gestor de futebol, visando esse trabalho agora no profissional e não só na base, aceitaria uma proposta do Figueirense com toda a ligação, toda a identificação que tem com o Avaí? Justamente é a bandeira que eu sempre levanto da profissionalização, né? E isso faz parte da profissionalização. Não tem camisa. Não tem camisa, mas sim tem trabalho, tem Exato. processos. E, de repente, se surgir a proposta, não vejo problema algum. Minha identificação com o Avaí ninguém vai apagar. A história que eu tive no Avaí, que eu tive no Corinthians, que eu tive no Dínamo... Questão de respeito, isso nada não, paga. Nada paga. Exato. Mas o trabalho, eu acho que não interfere numa situação na outra, né? Acho que tu ocupa um patamar acima nessa condição de idolatria, porque tu é igualmente respeitado por torcedores do Figueirense, por maior que seja a tua ligação com o Avaí. Nunca foi desrespeitoso. Nunca. E isso me deixa feliz. É. Isso, o que eu recebo de mensagem de torcedores do Figueirense, com esse tipo de mensagem que você está falando, é inúmera. Isso aí mostra, acho que fala um pouco sobre a tua carreira. Mas agora tu tocou na rede social, hoje há uma moda aí nas redes sociais, os cortes sobre os ex-jogadores que falam quem é melhor, fulano ou Beltrano. Eu queria perguntar pra ti, só 2 assim, pra não me estender, quem é o cara que tu melhor jogou contra e o que tu melhor jogou a favor aí na tua carreira. O melhor que eu joguei contra, Lionel Messi. Isso, né, não tem... E o melhor que eu joguei junto, Andrei Shevchenko. Puxa, olha só. Fraco. Talvez, olha só. talvez os jovens não vão saber quem que é o Andrei Shevchenko, Cara, mas dá um Google aí. Videogame ali, a geração do videogame com esses caras. A nossa geração isso aí. acompanhou demais. Poxa, Nossa. Shevchenko é sacanagem, né? Jogava Do muito. lado do Ronaldo ali, era o cara do play. Legal eles falarem no videogame, citarem o videogame, porque eu tô vendo agora, Betão, uma coisa que tá vindo depois do futebol, lógico, futebol, esporte, veio a geração do videogame, que conheceu o futebol. Eu tenho sobrinhos mais novos, né, filhos de amigos, que sabem tudo, cara, a escalação das equipes, porque eles aprenderam no videogame. O Hendrick é o maior exemplo. Bob Charlton. Bob Charlton. Bob, cigarro. E agora, uma nova forma de entender o futebol, de consumir, de curtir o futebol que eu tenho visto são os documentários, cara. Nos streamings aí, muitos documentários legais, assim, os bastidores do Barcelona, a história do Figo, a seleção de 92, eu vi recentemente o La Liga, que fala do Campeonato Espanhol do ano O bastidor passado. do Penta, que ele é genial. Os bastidores do Penta, do Manchester City. Que legal entender, conhecer um pouco mais através do entretenimento, né? Não só esportivo, mas também cinematográfico, televisivo, né? Tenho acompanhado muito isso, essa nova forma de consumir o futebol. Eu tenho um filho de 14 anos em casa, então não preciso nem dizer nada, né? Então ele acompanha também, ele gosta de estar acompanhando justamente pelas redes sociais. Toda essa história do futebol, e a gente vai trocando figurinha ali, né, porque ele viu a partir de uma geração, e aí quando a gente fica brincando, fazendo um comparativo, né, ele fala de um jogador de agora, eu falo, pô, mas o Ronaldo Fenômeno, ele fala, não, o de hoje é bem melhor e tal, mas enfim, isso é bacana, essa troca de ideia. Ô Betão, aquele futebol lá do início da tua carreira pra hoje, 2024, mudou muito? Alisson, uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu fui privilegiado do futebol, por quê? Eu vivi toda a transição de comportamento de todas as esferas do futebol. Do jornalista de antigamente com o de hoje. Sim, tinha acesso a tudo. Da gestão de ontem com a gestão de hoje. Da participação do torcedor de ontem com a participação do torcedor de hoje. E do comportamento dos atletas de antes com o de hoje. E mudou bastante. Né? Mudou muito. Eu subi profissional em 2001, né? E parei de jogar em 2022. É uma transição grande aí, né? Então, assim, tanto no aspecto de jogo, no aspecto prático, e como no aspecto comportamental, né? Por que hoje é mais difícil você ver jogadores jogando no mesmo clube por muitos anos, se identificando? É difícil hoje você pegar no clube quem que é quem que se identifica melhor aqui? Não tem. Porque eu já escrevi sobre isso, inclusive, porque que eu entendi? Que o atleta, ele começou a entender que os clubes, enfim... eles, como que eu posso dizer a palavra? Me fugiu a palavra agora. Eles são tratados como mercadoria. E o clube e o atleta por si só... Não são valorizados por isso? Não,
Não é nem valorizado, é mercadoria. É um número. Né? Tá aqui, hoje satisfaz, serve, tá não aqui, serve, amanhã não vende pra lá. serve. E o jogador ele entendeu que ele é uma mercadoria. Antigamente não. Antigamente a gente Pra sair, o amor, não tinha aquela coisa de mercadoria. Pô, aqui é meu clube e tal. Hoje o jogador, não que ele faz uma crítica ao jogador, Sim. mas sim é um momento. Ele entendeu que ele é mercadoria, que hoje ele tá aqui, amanhã ele vai ser vendido, daqui a pouco não serve mais, alguém vai comprar. E hoje ele se comporta com mercadoria. Então, poucos atletas estão nos clubes hoje para perdurar no clube, para fazer história no clube. Muitas vezes o atleta usa o clube para um tempo. Ou às vezes o jogador quer ficar, o clube não quer. Justamente. A gente tá vendo essa situação do Gabigol, que quer ficar, mas o clube não faz questão que ele fique. Né? Justamente. Então existe hoje essa mudança de comportamento pelo entendimento que o atleta tem da profissão. Né? Então eu não vejo isso como uma crítica, como uma perda e alguma coisa assim, mas é o comportamento de hoje. Assim como o futebol. Eu não posso criticar o futebol que é jogado hoje com o futebol que era jogado antigamente. Mas é o momento do futebol é esse. O aspecto... Não, ia falar legal, poxa. Aspecto comportamental, pela geração que tu atravessou aí, como é que tu vê essa situação do celular no vestiário? Tu pegou quando não existia e o que hoje em dia a pessoa não vive sem. Vamos pra resenha agora. Total. Sim. 2021, nós estávamos brigando pelo acesso, né, aqui no Avaí. Chegou um momento de vestiário que o vestiário era os mais velhos, vamos dizer assim, né? Era eu, Bruno Silva, Valdívia, Edilson, Rafael Pereira. Douglas? Não, Douglas não. Douglas acho que Douglas veio antes. Série A. Verdade. Enfim, era mais ou menos esse. E chegou um momento do vestiário que era muito celular, né? Em reta final ali. E não se conversava sobre futebol antes do jogo. E isso me deixava, né? Pra usar uma palavra, possesso. Cara, você vai jogar futebol, então a gente tem que estar falando sobre o adversário, sobre os lances que podem acontecer, sobre os, né? Entendi. Debater ali os erros que podem acontecer no jogo. E chegou um momento que estava muito disperso. E aí nós reunimos os mais experientes, acho que o Gledson tava, Vladimir tava. Ó, a partir de agora acabou o celular. A gente tá numa reta final de acesso, acabou o celular. Aí a gente acabou com o celular no vestiário. Simplesmente isso. Entrava no vestiário, Guardava. cada um guardava no seu armário. Só que você vai fazer isso hoje? Inviável. Será que tem jogadores hoje que... Até tem alguns que são da minha geração ainda um pouco. Mas é mais inviável. Mas é uma coisa assim que eu sou totalmente contra. Eu acho que vestiário é sagrado, né? Tanto na presença de muita gente. Acho que é jogador, comissão. E tem que falar do jogo. Não tem outro assunto a se falar a não ser o jogo. Em 2021 a gente fez isso. Retomamos as rédeas e conseguimos o acesso. Legal. Betão aqui, ó. Revelado pelo Corinthians, passou pelo Santos. Revelação, foi se firmando no Santos, daí foi pra fora do país ganhar dinheiro. Dinamo de Kiev, lá os caras pagam bem. Evian, da França. Ponte Preta e Avaí chegou aqui na condição de jogador grande, né? O jogador tinha passado por grandes clubes. E me lembro de uma declaração tua, que você falou que gostava muito desse lado jornalístico, da resenha jornalística do esportiva. Mente falando, né, do esporte e tal. Ainda tem essa vibe? Gosto muito ainda, porque sempre com a vivência que a gente tem do campo, é bacana a gente passar uma outra visão. E muitas vezes a nossa fala abre a mente de muita gente que está ouvindo, que tem uma visão somente do externo. E eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de conversar, sempre gostei de trocar ideia, de debater, mas tudo de maneira não polêmica. Né? Sim. Então eu gosto assim. Não digo do jornalismo em si, porque aí eu teria que estudar para eu poder me aprimorar também para chegar no mesmo nível de conhecimento de quem já é, né? Mas essa parte da resenha, assim, de conversar sobre futebol me agrada muito. Ô, Mancha, e quando ele chegou na ressacada, o papo que a gente até tinha e se imaginava é que o Betão faria pelo menos 6 meses, no máximo, 6 meses de futebol ali na ressacada, ajudaria o Avaí naquele final, na reta final, e depois encerraria a carreira. Né? A projeção era essa, mas ficou 6 temporadas na ressacada. Eu lembro muito bem quando eu cheguei, a fala do meio externo era essa. Veio, tá velho, ganhou dinheiro na Europa, veio se aposentar, veio morar na ilha. É a tradição, né? A gente vê isso acontecer com a maioria dos jogadores. Isso é um erro que se cometem em colocar todo mundo no mesmo saco. Exatamente. Isso. Né? Aquela coisa do estereótipo, né? Jogador de futebol é assim, então todo mundo é assim, sem conhecer. Então me julgaram, assim, de uma maneira sem me conhecer, né? Mas daí, vamos falar o segundo capítulo dessa história. Ele cruzou o Trevo da Seta no dia de Vento Sul. Foi no mercado público, tomou caldo de cana com pastel.
E mergulhou na Praia da Joaquina. E peguei minha carteirinha de nascimento na Carmela Dutra. E pegou a carteirinha na Carmela Dutra, daí ficou. A ilha te aceitou. O pessoal brinca aqui, né? Vem morar na ilha e não deu certo, é porque a ilha não aceitou o cara, não abraçou o cara. E o Betão foi abraçado, né? A gente já sabe. Não, o Betão vive a cultura. Foi abraçado, né? Vive a cultura eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Quando a pessoa muda de estado, muda de cidade, ainda mais o jogador de futebol. Se ele não conseguir entrar na cultura, se ele não conseguir aprender o dia a dia, por exemplo, eu fui morar na Europa, se eu não vivenciasse ali o idioma, a maneira de viver, muitas vezes as pessoas não acabam não te aceitando, não é te aceitando, mas você não se sente abraçado pelo local. E aqui foi totalmente diferente. O cara não quer nem ficar, né? Por isso que às vezes o cara não se adapta e quer voltar, porque não tá ambientado. O cara não tá aberto para viver novas aventuras, vamos dizer assim. Tem dupla nacionalidade, Betão? Tenho. Eu tenho a italiana por causa da minha esposa. Ela é brasileira, mas tem descendência. Bambino! E ainda desde 2009 que eu já tenho o passaporte. Legal, cara. Ô Betão, queria só aproveitar, tu fala nessa adaptação aqui a Florianópolis, a ilha, o Avaí, e obviamente, e por favor, sem desmerecer a história de Avaí e Figueirense, nunca é esse, não é esse o ponto, mas eu queria entender, dentro desse bastidor que tu já viveu, o que falta para os clubes daqui, ainda que eles já estiveram em momentos melhores, assim, no patamar nacional, o que falta para esse degrau a mais, para Avaí e Figueirense se colocarem dentro dos 12, da jogada dos 12 principais clubes do Brasil? Olha, é sempre difícil você fazer uma avaliação se você não está incluído no processo. Isso eu falo em relação ao Figueirense. Perfeito. Não vou saber o que está sendo feito lá para dizer, olha, o Figueirense fizesse dessa maneira, ou se de repente não está dando certo o que eles estão tentando, mas não posso julgar. Mas do Avaí, o Avaí, no meu ponto de vista, está no caminho muito bom. Porque eu vivenciei, como eu falei, eu vivenciei o Avaí de 2016, né, até 22. Então, a transformação administrativa, a transformação interna do Avaí é absurda. Né? O que era o Avaí há alguns anos atrás e o que é hoje é absurdo. É muita diferença. Só que aquela questão que a gente estava comentando aqui. De repente o Avaí não está conquistando acessos, então parece que a gestão é ruim. Né? Porque o acesso é a cereja do bolo, mas tem todo um iceberg embaixo para poder sustentar o clube. Né? Então, eu vivenciei como jogador essa transformação, e vivenciei como gestor essa transformação, e agora eu vivencio como um espectador. Né? Então, a diferença que o presidente Júlio vem fazendo no Avaí é muito boa, é muito positiva, né? Administrativamente falando. O Avaí é muito mais organizado do que estava. Financeiramente, administrativamente, estrutura do clube está muito diferente. Se você, por exemplo, você vai numa academia do Avaí de 2016 ou 2018, você vai na academia, é outra academia. Né? Você vai no CT, é outro CT, enfim. Então, no meu ponto de vista, o Avaí está no caminho certo para daqui a não sei há quanto tempo conquistar aí uma permanência numa Série A, de repente. Betão, voltando um pouquinho aí na carreira, saindo um pouquinho desse papo de bastidores, descontrair, né? Como é que era estar naquele vestiário de 2005 no Corinthians lá, com tantas estrelas, com o ego da galera inflado, todo mundo brigando, saindo no tapa? Teve a situação do Marquinhos, que saiu no tapa com o Tevez, inclusive. Como é que era do Marcelinho com o Mascherano. Ah, é verdade, eu tava esquecendo do Marcelinho. E outras tantas que vocês nem sabem. O Corinthians já abrindo para outros esportes, né? Aliás, desde aquela época o Betão já conhecia o Geninho. O Geninho era o técnico daquela ocasião. Como é que era aquele vestiário? Cara, assim, o Corinthians, eu digo que de 2005 foi o melhor time que eu já trabalhei na vida. Era um timaço, tecnicamente falando, assim, né? Mas era uma bomba. Todo dia ou toda semana, com certeza tinha alguma... Kinder Ovo, todo dia, uma surpresa. Todo dia. Lá em casa a gente diz assim, teve BO? Quando tem confusão no colégio, o BO, teve BO? Ela, não, tem BO, pai. Beleza. Eu lembro que a gente jogava o Campeonato Paulista, a gente ia pro jogo só pra saber de quanto ia ser. Nossa. Né? Que a gente passava o carro mesmo. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Foi o ano daquela polêmica lá. Inter, Mas só para ter uma ideia, né? Nosso meio-campo era Carlos Alberto e Roger, Nilmar e Tevez. Então a gente tinha um certo sossego. E atrás o Mascherano ainda. Mascherano. E, cara, assim, era uma confusão todo Betão, dia. Mas lembra de alguma situação específica que não chegou a ser divulgado pela imprensa? Porque teve as cenas que foram filmadas, esses dois conflitos ali, que a gente teve imagens. E como é que era no vestiário? Tem algum fato que você recorda?
Cara, um fato específico, assim, é que é ruim falar porque envolve nomes de pessoas, assim. Tem nome, sem citar nomes. Mas, assim, o que acontecia, né? Todo dia sempre tinha uma confusãozinha, né? E aí teve um dos dias lá que acho que era o Antônio Lopes, o treinador. Delegado. Aí falou, o delegado. Daí resenha lá no saguão lá que a gente fazia a resenha, né? É onde eu olhava pro outro, quem que foi? O que você fez? Não fui eu não fiz nada. Não fiz nada não. Mas sempre tinha. Mas quem que não se dava mais lá? Era o Tevez, era o grande problema? Era o cara mais Não, mala? Ou mais muito pelo contrário. O Tevez era um cara sensacional de grupo. Vou dar um exemplo, né? A gente foi jogar contra o Inter de Porto Alegre. Eu sempre concentrava com ele, né? A gente foi jogar contra o Inter de Porto Alegre em São Paulo, no Pacaembu. E se a gente vence aquele jogo, praticamente a gente abre acho que 4 pontos do Inter e aí já ficava bem encaminhado pro título. Aí o Kia foi no nosso quarto para discutir premiação. E aí a premiação, olha, vai ser X para quem jogar. Daí o Tevez falou, tá, vai ser X para quem jogar e para quem não jogar. Ah, vai ser Y. Daí o Tevez falou, então não jogo. Se for X para quem joga, Y para quem queria não igual joga, para todo mundo. ele falou assim, ou todo mundo ganha igual, ou não joga. Deu que não, descontrair, tá, aquela coisa toda e tal. Mas o Tevez, ele era um cara, assim, sensacional, cara. Assim, de grupo, assim, sensacional. Mas o mais resenha de todos ali é do Carlos Alberto, assim, o Carlos Alberto, assim, é um cara de um coração enorme, só que ao mesmo tempo que ele é teu parceiro, que tá com você, se você pisar no calo dele, Fica doido. ele fica doido, vira seu inimigo, daí daqui a pouco já tá te beijando de novo, sabe? Aquela te abraçando. E ele com o Roger era uma resenha, cara. Pô, Roger, você não toca pra mim, que não sei o que lá, e você que só chuta, que não sei o que. Ele ficava sempre aquela resenha assim. Ô, Betão, foi pênalti do Fábio Costa no time? Não foi. Não foi. Não, eu falo sem. Tanto que se você pegar o vídeo, você pega o vídeo ali, eu tô vindo atrás do Tinga. Sim. É o Fábio Costa. Não, minto, desculpa, minha resposta foi ao contrário, foi pênalti. Eu falei que não foi pênalti, foi pênalti. Foi pênalti. Porque o Fábio Costa chega no Tinga, e aí se você olha pra mim, eu tô olhando pro juiz já, que o juiz apitou, daí eu falei, pênalti, cara. Aí daqui a pouco o juiz tira o cartão, amarelo pro Tinga, daí eu falei, Tinga, pô, vai lá, cara, vai lá, você que não foi nada, tá? Mas foi, acho, na minha opinião, no momento ali tinha sido pênalti. Que legal. Tua fase fora do país, Betão. Dinamo de Kiev, Ucrânia, e o Evian na França. Como é que foi chegar lá? Qual foi a fase que tu mais destacaria? Olha, você morar fora do Brasil numa cultura totalmente diferente da sua é um aprendizado diário. E eu posso dizer que eu aproveitei muito isso. E hablas um ucraniano? Sim, eu falo russo, falo francês, e assim, o cara tem que aprender, cara. Quantas línguas, Betão? Desenrola em quantas línguas? Espanhol, tranquilamente. Espanhol. O inglês me comunico, francês me comunico, russo me comunico e o italiano entendo. Português, é claro, e o manezês nesses últimos anos está se adaptando a essa nova linguagem. É isso aí. E assim, você chega na Ucrânia, cara, é loucura, assim. Porque é tudo diferente. Não tem nada que você faça assim, isso aqui é parecido com o Brasil. Nada. E eu lembro que eu cheguei numa quarta-feira, que era verão lá, meio do ano. E na sexta-feira o time ia viajar para a Áustria para fazer pré-temporada, porque eles na pré-temporada de verão eles saem da Ucrânia, que é muito quente, e na pré-temporada de inverno eles também saem porque é muito frio. Neva? Todo dia. Todo dia. Eu peguei menos 22 lá. Nossa. Então o Betão já jogou em 2 países que nevam, né? Ucrânia e Palhoça. Jogou lá, Palhoça também neva, né? Há 13 anos temos essa neve. E aí eu chego na Ucrânia, daí todos os brasileiros voltaram de empréstimo pro Brasil, era o Correia, o Kleber Gladiador, o Rodrigo Zagueiro, o Michael, e só eu de brasileiro. E aí o treinador chega e fala pro intérprete, nós vamos ficar 1 mês fora na Áustria e você não vai. Ele vai sozinho para ele aprender o idioma o mais rápido possível. Eu falei, tá bom. E lá é alfabeto cirílico, né? Então, por mais que você vê os desenhinhos das letras, você não consegue... Nossa, o fonema, né? O fonema não tem. E aí a gente chega lá, eu lembro até hoje. O treinador faz uma roda com todos os jogadores, me chama no meio da roda. O que ele falou, até hoje eu não sei. Mas ele falou algumas coisas lá, o pessoal bateu palma, e eu bati palma também. e ele me deu o colete ele me deu o colete de titular, assim, né? No primeiro treino. E aí tinha o goleiro, que hoje é treinador da seleção da Ucrânia, ele falou pra mim, você fala inglês? Eu falo, olha,
algumas coisinhas. E falou, então aprende aqui, ó, direita, esquerda, frente, trás, em russo. Aí quem disse que eu conseguia treinar? A bola vinha, eu tava pensando, direita, esquerda, frente, trás. Eu fiquei ali o tempo inteiro com isso na mente. E como que eu aprendi a falar russo? Não fiz aula, nada. O que eu fazia? Eu escutava o som que a pessoa fazia e o que reproduzia na outra pessoa. Então, por exemplo, eu pedia água. Dai vadá pajausta. Eu falei, ó, dai vadá pajausta, ele ganhou uma água. Então, quando eu quiser água, eu vou falar dai vadá pajausta. Daí perguntava lá, catou de chás. A pessoa olhava no relógio e respondia. Eu falei, catou de chás é pra perguntar que horas são. O cara conhece o atalho no campo e na vida, cara. E eu nunca tive medo de me expressar. Daí eu falava errado, eles me corrigirem. Legal. E assim foi indo, cara. E assim foi indo. E uma cena interessantíssima também que aconteceu. A concentração era sozinho. Cada um no seu quarto. E aí eles te davam uma programação, a hora era era o número que a gente conhecia, e o que ia fazer tava em russo, não entendia nada. E o ucraniano me acordava assim, alô, Betão? Eu falei, e eu com sono assim, né, cara? Tipo, eu falava assim, ó, são tal hora, tem que estar hora no café, e depois vai sair pro treino. E quem disse que eu entendi? Ele falava em russo comigo? Daí o que eu fiz, malandro, né? O que eu fiz? Eu começava a olhar a hora e acordava 1 hora antes. Aí eu ficava na porta do quarto aqui, ó. Pela roupa que os meus companheiros estavam, eu sabia o que ia ser a programação. Eu ia lá e me vestia igual eles estavam vestidos, e ou era roupa de treino, ou era roupa de concentração. E a vida foi ensinando a gente, várias experiências assim. Cara, tem que ser muito resiliente pra viver num ambiente assim, né? Sim. Longe da família, num país estranho, uma língua que você não entende nem qual é a tua programação de trabalho, cara, tem que ser muito resiliente. Alisson, daí eu vou te falar uma fala que externamente se fala, mas o cara foi ganhando uma grana. Mas não é só a grana. Foi ganhando vivência, experiência. Vivência. E teve muita gente que foi ganhando grana que desistiu no meio do caminho e voltou. Né? O cara tem que ter objetivo. Se você for para um país desse, assim, eu digo, você vai para uma China, você vai para uma Arábia, só pela grana, chega no primeiro ano de contrato, segundo ano, a grana que você queria, você consegue. De repente comprar um apartamento, um carro, tal, uma casa para mãe. E depois? Você tem mais 3 anos de contrato, você tem que cumprir. Então, se você não for com outros objetivos além da grana, o cara pira. O Dínamo daí para a França, de certa forma, tomada as devidas proporções, já lembra mais o Brasil, de um povo mais alegre, de um lance mais festivo, ou não? Ou tô enganado? Sim. O que eu vivi na França era... Não, o que eu vivo hoje aqui em Florianópolis, quando eu fui para a França, foi com esse mesmo intuito, de ficar na França e... Porque eu fui para uma cidade chamada Evian, ela fica na divisa com a Suíça. Então ela tá na beira do Lago Le Mans, e os Alpes do outro lado. Uma pedra branca aqui da nossa região. Uma pedra branca. Legal. E aí, se eu pegasse uma embarcação, em 20 minutos eu estava em Lausanne, na Suíça, e de carro, em 30 minutos eu estava em Genebra. Eu falei, Iguaçu, eu falei, a mesma coisa. Aqui é pedra branca, centro. Eu falei, é aqui que eu fico e não saio mais. É uma vida pacata, assim, aquela coisa de você dar bom dia pros vizinhos todo dia, colocar o lixo na rua de terça e quinta pro lixeiro passar, o cara limpando a rua, nenhuma sujeira. Você vai na farmácia, tem remédio pros seus filhos, sem precisar pagar um centavo, enfim. A vida lá fluía. Pagava um imposto grande, mas você via o retorno do imposto que você estava pagando, né? Mas eu falei assim, olha, é aqui que eu vou ficar. Eu fui 2 vezes pro mesmo time, né? Tanto no Dínamo como no Evian, eu tive 2 passagens. E aí, na segunda passagem no Evian, eu fiz um contrato de 3 anos, né? Foi antes de eu vir pro Avaí. E aí o clube teve falência, porque lá tem o fair play financeiro. Certo. Então, por exemplo, se o clube vai ter um gasto de 10 milhões na temporada, ele tem que provar que ele está com 10 milhões no caixa. Certo. Se ele não tiver 10 milhões no caixa, a federação dá um prazo para que ele consiga formar os 10 milhões. E aí o clube foi saindo os patrocinadores, uma cidade pequena, e aí os outros patrocinadores não tinham condições de bancar, de arcar. O clube faliu e o presidente falou, olha, o que eu posso fazer com todos vocês aqui, infelizmente, é liberar vocês. E aí aquela minha estratégia de Evian mudou para Floripa. Legal. Mas lá, sim, é uma cidade sensacional. E como é que era o Evian pro futebol, pra gente fazer uma comparação? Era um time ali da segunda prateleira? Vou desenhar para você o que aconteceu com o Evian. É mais ou menos o que aconteceu com o Paulista de Jundiaí, vamos dizer assim. Certo. Apareceu. O Evian, ele era um time de município, daí subiu de divisão, ficou regional. E subiu para divisão, daí chegou na primeira divisão, ficou acho que 2, 3 anos na primeira divisão,
Foi caindo, sumiu. E foi finalista da Copa da França. Pois é. E esse momento, assim, foi o ápice nosso, sabe? A Copa da França a gente começou a jogar, na época que tava o Thiago Silva já tava, Ibrahimovic já tava, o Pastore tava, era um timaço do PSG, né? E a gente começa a passar de fase, caiu com o Paris Saint-Germain numas quartas de finais. Olha a estratégia do treinador. A gente jogava, o nosso estádio ele era mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade. A gente vai pra concentração um dia antes, especificamente nesse jogo. Aí o treinador falou, churrasco. Um dia antes de jogar contra o Paris, churrasco. E nunca tinha feito isso. Daí o pessoal, pô, churrasco, cara? Não, tá liberado cerveja pra quem bebe. Daí o pessoal ficou, vamos, né? Tá, churrasco, aquela coisa toda, papapá. Daí deu um determinado horário, acabou. Aí no dia seguinte a gente vai pro jogo. O jogo começa, a gente só defendendo, jogando em linha baixa, tentando contra-ataque, não saía nunca, mas tentava. Aconteceu que o Paris Saint-Germain saiu ganhando, 1-0. E a gente se lançou pro jogo, assim, sabe? Empatamos, foi pros pênaltis. Daí o Thiago Silva errou, o Ibra errou, a gente classificou. E aí o treinador veio falar com a gente o porquê que ele fez o churrasco antes. Ele falou, cara, a atenção já tá em vocês. Né? Vocês já estão tenso pelo fato de um jogo time decisivo contra o imenso, o PSG, vocês já estão tensos. Eu não vou colocar vocês dentro do quarto para deixar vocês mais tensos ainda. Então, ele usou essa estratégia de soltar a gente, liberou e deu certo. Não vou dizer que todos dão certo, né? Enfim, a gente foi pra final, cara. A gente foi pra final, o time sem expressão alguma, vamos dizer assim. A gente chegou na final contra o Bordeaux, quase ganhamos o jogo, tomamos o gol no final do jogo, 3-2, no Stade de France, assim, lotado, lindo. Tava metade roxo, metade rosa, que o nosso time era rosa. E mesmo perdendo, assim, a festa que foi na nossa cidade, assim, foi uma sensacional. Foi um momento, assim, ímpar. Eu costumo dizer que essa final, pra mim, foi um troféu, sabe? Um dos melhores troféus. Foi o auge? Ou tem outro momento que... Não, acho que os meus momentos de Champions League ali, acho que foi mais prazeroso, vamos dizer assim. Mas chegar numa final de uma Copa da França, assim, cara, né, muito bom. Só para não perder ali o fio, eu brinquei lá no início que você teve uma citação pro Ibra. Eu não lembro dessa história. Quem lembrou a gente até foi o Lucas, nosso produtor ali, estagiário. Ele falou, mas teve uma história com o Ibra. Em algum jogo você citou ele. Não lembra dessa história? Sobre o jogador, fazer malandragem. Então, assim, eu joguei contra o Ibra acho que umas 5 vezes. Aí, pelo até foi numa entrevista pelo dessas. francês eu joguei contra e na Champions League eu joguei contra também. Mas o que acontecia com o Ibra, assim, o Ibra ele é um cara, assim, fora da curva, totalmente fora, isso não preciso dizer, né? Perto de mim, assim, ele é um armário, tanto de altura como de largura. E aí eu usava de uma estratégia com ele, né? Porque quando eu jogava no Dinamo Kiev, eu era o zagueiro mais baixo e tinha um zagueirão mais alto. E aí a estratégia deles é colocar o Ibra do meu lado para o goleiro quebrar. E eu não ficava perto dele. Eu esperava ele dominar. Quando ele dominava, eu chegava. E aí eu ganhei alguns lances dele assim, porque ele sempre ficava me procurando aqui e eu não tava para ele fazer o giro, né? E o Ibra, assim, ele é um cara que comunica pouco com o adversário. Ele é muito de trocar olhar, assim, naquela época, né? E acho que talvez o que ele tenha falado, acho que foi quando eu fui jogar contra ele, estava o Nenê e ele. E tinha sido aquela época que o Nenê tinha... Acho que o Ibra chegou depois do Nenê e pediu a camisa 10 e teve uns rolos, alguma coisa assim. E aí ele, sim, no jogo, assim, tocava um metro do outro, assim, daí se xingavam pra caramba naquele jogo. Mas acho que talvez tenha sido isso, uma entrevista. Alguma entrevista sobre isso. Que legal. E a volta pro Brasil daí? Ponte Preta? Não, eu volto. A primeira volta pro Brasil foi pra Ponte Preta. Né? Eu tava no Dinamo de Kiev. Aí Não, volto do Evian. Eu tava no Dinamo, daí minha esposa engravidou do segundo filho. Aí o presidente ele falou pra mim assim: a gente não quer que você saia. Eu tinha mais 6 meses de contrato no Dinamo. Ele me deu um papel e uma caneta assim, falou: quanto você quer de salário e quantos anos você quer mais de contrato? Eu falei: não, presidente, não é isso que eu tô. A conversa não é essa. Né? Minha esposa tá grávida, segundo filho, muito longe, com 2 crianças aqui, ia ser bem difícil, que era muito distante, tá sozinha. E aí eu vou pro Evian, daí acaba no Evian, eu venho pra Ponte Preta, né? Daí eu fico 6 meses só na Ponte Preta, acho que talvez tenha sido o meu pior momento técnico, né? Não consegui jogar na Ponte Preta. O que eu digo é assim, é muito mais difícil pro zagueiro que volta da Europa para jogar no Brasil do que pro atacante.
E a ida para a Europa é muito mais fácil para o zagueiro ir para a Europa e se dar bem do que o atacante. Mas qual a razão, Betão? A ida é o seguinte, o atacante brasileiro precisa aprender a marcar, porque aqui não marca, hoje em dia é melhor, né? Mas naquela época o atacante não marcava. Então ele tinha que ir para a Europa e lá na Europa o atacante já marcava. Então até ele se adaptar, que ele tem que marcar, que ele tem que combater, que ele tem que voltar a descer para fazer a linha de 4, ele tinha mais dificuldade. O zagueiro não, o zagueiro era mais a linha de 4 mesmo. Não precisava se expor tanto como o zagueiro se expõe aqui no Brasil, né? Então facilitava isso. E quando você volta para cá, daí eu te faço até uma lista. O Lúcio voltou, o pessoal falando que ele era grosso. O Cris voltou, os caras tudo multicampeão lá fora, que era grosso. O Roque Júnior voltou falando que era grosso, os caras tudo campeão da Champions. Juan. Por quê? Porque lá zagueiro tem uma coordenação para você jogar. Não precisa ficar cobrindo lateral, não precisa ficar dando bote, quebrando linha. E aqui tudo se faz. E aí o cara tá 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Daí chega aqui até se adaptar ao Brasil, já vão rotular o cara como grosso. E o atacante não. O atacante foi lá, aprendeu a marcar, daí chega aqui atropelando todos os zagueiros. Normalmente é assim que acontece. E tem um fato que não é comigo, mas acho que é curioso também falar, é sobre o William. O William, que foi da Seleção Brasileira, Capita? Corinthians. Não o William Capita, o William 10, atacante. 10. Do Chelsea. Tá no Fulham. Sim. Isso. E agora ele tá no Olympiacos, agora ele tá com o Olympiacos. Ele vai pro Shakhtar Donetsk. Ele vai 6 meses antes de mim. E o treinador lá é o Luchescu. O Luchescu, assim, sabe trabalhar com brasileiro, com estrangeiro, assim, de uma maneira muito... E aí ele chega, o treinador começa a colocar ele de volante. O tempo inteiro volante. E eu falo, tô chegando agora, eu não vou reclamar, né? Só que daí passou 6 meses e ele falou pro treinador, pô, Luchescu, eu sei que tô chegando e tal, mas a minha função não é volante, eu sou extremo. Não, Luchescu, eu sei. Eu pesquisei a sua vida pra você vir, né? Mas eu tô te ensinando a marcar. Porque atacar eu sei que você faz com tamanha facilidade. Depois que você aprender a marcar, você vai ver o jogador que você vai se tornar. Aí não deu outro. Daí o resto é história. O resto é história. Daí quando ele vai para a função dele, ele tá forte, ele tá com noção de espaço, de tempo, de marcação. E aí vai que vai. Então, legal. Você atuou em outra posição? Atuei. Lateral também, né? Lateral direito, esquerdo e zagueiro dos dois lados também. E na França teve um jogo que eu joguei de volante, primeiro volante, né? E essa questão de lateral, vou até contar uma. Meu primeiro jogo na Champions League foi contra o Arsenal. Contra os jogadores de videogame, né? Eu tava tenso demais, né? Então o ataque era Adebayor, Van Persie, Alcote, daí tava no meio Fábregas, o Galá, zagueiro, tudo cara do videogame, né? Eu falei, cara, que loucura, né? Em Kiev o jogo. E aí começa o jogo, aí eu tô vendo quando a gente tá com a posse de bola, e o Van Persie era atacante pela esquerda e eu zagueiro pelo lado direito, lateral na verdade, né? Eu tô vendo que eu tô com a bola, o Van Persie tá baixando na linha do meio do campo, assim. Eu falo, será que ele me conhece? Acho que ele tá vendo meus vídeos, acho que ele tá vendo que eu tenho qualidade, né, cara? E aí eu começo a ver que eu sempre, quando a gente tava com a bola, o Arsenal baixava. E aí é o que eu fui entender depois, né, com o tempo, é que é a organização dos times, né? Eles não mudam a estratégia de jogar, independente de contra quem que ele vai jogar. Eles têm uma estratégia. De repente faz um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas aí é a cultura do futebol, assim, né? Acho que foi o momento mais de ansiedade, assim, que eu vivi, que foi essa estreia na Champions League. O Van Persie lá em Kiev viu na praça lá o DVD do Betão vendendo. Bright Lights, Betão, o cara deu pra ele, a gente assistiu um dia antes. Cara, quando não tá envolvido com o futebol, tá mais tranquilo, curte uma música, um cinema, é passear, é conhecer a praia com a família. O que você gosta de fazer, Betão? Com a família. Sempre. Qualquer coisa com a família. A gente passa muito tempo, assim, longe da família, sabe? Sim. Não é um mimimi, não é uma reclamação, mas é uma constatação. A gente vive muito mais no clube, quando tá jogando, concentrado, viajando, do que com a família. Então, qualquer coisa, mesmo pra você ficar sentado no sofá em casa, mas com a família, sabe? Praia, aqui eu conheço pouquíssimas praias, né? Pouquíssimas praias mesmo. O cineminha eu gosto também, mas sempre com a família. E música? Curte música? Eu sou eclético, assim, sabe? Sou eclético, né? Um Sepultura, um Jorge Aragão. Mas nem tanto, assim. Eclético, mas nem tanto. Porão e um mumuzinho. Vai um pouco de tudo. Um pouquinho de cada coisa aí, tá bacana. Ô Betão, essa semana o Rafinha, não chegou a trabalhar com o Rafinha aqui em Nova Havaí, ele saiu muito antes, né? Ele deu uma declaração falando sobre a saúde mental dos jogadores. Como é que é o mental? Qual é o peso? Qual não é o peso? Teus colegas, o que tu viu? Tu, por prosperar na carreira, talvez tenha conseguido lidar melhor.
Quem não lida bem quando se fala de saúde mental é quem tá fora do futebol. Vamos falar, qualquer postagem que você vê sobre saúde mental, Mimimi tá ganhando milhões, pra que tá doente, tá mentalmente ruim, não sei o que, tá mentira, não sei o que. Mas existe hoje, e isso faz parte da mudança de geração. Por que antigamente não tinha? Tinha, só que ninguém falava. Ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Por que você acha que quantos jogadores aí viraram alcoólatras? Porque o cara quis beber? Não. Né? Enfim, isso e jogadores, né? É por causa da saúde mental, só que não tinha a divulgação que tem hoje. E eu acho que isso atinge muita gente. Eu sempre fui um cara que fui forte mentalmente, mas eu trabalhava comigo mesmo isso. Né? Só que tem bastante pessoas que não têm a mesma capacidade, a mesma resiliência mentalmente falando. Porque hoje o cara erra um chute, erra um passe, você vai ver em rede social que acabam com o cara. Por causa de um passe que errou, por causa de um gol que perdeu. Ganha milhões e faz isso. O cara treina todo dia. Locutor não gagueja? E ganha bem também? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. E o cara erra na função dele. E o que eu já vi de jogadores se perderem o seu nível de futebol por causa de saúde mental é muita gente. É muita gente. Então eu sou muito adepto a isso. Eu sou adepto a ter um psicólogo nos clubes. Isso também um tabu, mas eu sou muito adepto. Para os jovens, por exemplo, você vai pegar um jovem que sai lá do, exemplo, vou falar aqui do Maranhão, vem aqui para Florianópolis com 12, 13 anos. Né? O menino ele vem com o sonho de tirar a família da miséria, vem com o sonho de ser um jogador de futebol profissional. Aí ele chega aqui, ele vai ter a competição interna, daí tem o treinador cobrando ele, tem o pai ligando falando que quer dinheiro, e não tem comida, e tem que comprar chuteira, a cabeça do menino fica um turbilhão. E se ele não tiver saúde mental para isso, pro futuro, vai só piorando. Né? Mas o cara tá no Barcelona, o Rafinha falou, o Richarlison também teve essa situação do Pombo. O Pombo. Mas como que o Pombo... Cara, todo mundo tá sujeito a isso. E todo mundo precisa de tratamento. A Simone Biles. Eu ia falar isso agora, a Simone Biles. Porque existe uma carga emocional, independente de dinheiro, independente da sua qualidade de vida, independente do que você tem na vida. Existe. Nós aqui, estamos aqui na sala, cada um tem seu problema, cada um tem sua dificuldade, cada um tem seus conflitos internos. E se você não estiver mentalmente preparado para isso, algum momento vai explodir, vai dar ruim e você não vai conseguir render o que você precisa. Na tua carreira, o momento que o teu mental foi mais exigido foi naquele primeiro rebaixamento do Corinthians? Sim, naquele momento você teve esse lado do torcedor que extrapola o limite da arquibancada, que vai para a vida pessoal, que manda mensagem, que liga, que encontra na rua, cobra de forma violenta? Naquela época não tinha rede social, o advento da rede social Isso, em 2007 veio depois. Mas tinha o jornal escrito, né? Tinha toda essa questão. Eu vou falar essa parte mais triste, depois a gente vai bater uma resenha sobre alguns episódios que eu vivenciei. E assim, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu quase parei de jogar. Eu era o único jogador ali, acho que das categorias de base, que tinha vivenciado todo o circuito. Muitos tinham subido aquele ano, né, há pouco tempo, mas eu estava no profissional desde 2001. E eu digo que o rebaixamento do Corinthians, assim como acontece em muitos clubes, né, não se dá no ano que cai. Mas é uma bola de neve que vai vindo de outros anos, que em algum momento vai cair e vai dar ruim, vai quebrar, né? E ali já tinha uma carga muito grande em cima de mim, porque eu sempre dei entrevista. Tomava de 5-0, eu dava entrevista. Ganhava de 5-0, eu dava entrevista. O clima tá ruim, eu dou entrevista. O clima tá bom, eu dou entrevista. E o meu empresário sempre falava isso. Cara, você tem que tirar a sua cara da televisão um pouco. Eu falei, cara, eu sou assim, não é forçado, é o meu jeito de ser. Enfim, e aí aquele ano já tava uma carga muito grande em cima de mim. Aí eu faço aquele gol contra o São Paulo, a quebra do tabu, que não adiantou de nada em termos de classificação. E aí a gente é rebaixado. Aí daquele dia, eu fiquei 7 dias dentro de casa. 7 dias, literalmente, dentro de casa. Meio que depressivo, meio que, sabe? Não quero sair, cara. Eu quero ficar aqui em casa. E eu não tinha filho ainda, daí eu e minha esposa. Aí eu lembro que o Andrei Sanches, presidente do Corinthians, me chama, vamos renovar seu contrato por mais 3 anos e eu te empresto pra você sair. Eu falei, não quero. Vou pra minha casa. Em sã consciência, como um cara nega um contrato de 3 anos com o Corinthians? Sim. E eu não ia pra lugar nenhum. Eu falei, eu fui pra minha casa. Eu falei, não quero, eu vou pra minha casa. E aí eu fiquei 7 dias em casa, teve um dia que minha esposa falou, preciso ir no shopping. Eu falei, você vai sozinha. Nesses 7 dias. Ela falou, não, vamos sair e tal. Não sei se foi estratégia dela também.
Mas aí eu fui no shopping. Só que pra ir no shopping, o que eu fiz? Coloquei capuz, coloquei boné, coloquei capuz e o cara acha que vai disfarçar, acaba chamando mais atenção, né? E aí andando com ela no shopping, daí um me parou, Betão? Eu falei, putz, já vim pedrada, né? Eu falei, sou eu. Falou, pô, você foi o único que representou a camisa do Corinthians, tá, não sei o quê. Eu falei, opa, não tá tão ruim assim. Aí andei mais um pouco, tô Betão, não sei o que lá, pô, mano, você foi o cara e tal. Aí você começa a ver que não foi tão aquele desastre todo pessoal, né, como eu pensei que seria. Então eu nunca tive nenhum xingamento direcionado com relação ao rebaixamento. Mas pra mim, pessoalmente falando, Machucou. foi ruim. Muito tenso, né? Eu vejo aquela imagem de eu saindo do estádio olímpico, até hoje me choca. Entrando no túnel ali. Porque eu realmente ali parecia que eu não sabia onde eu tava, cara. Tava desnorteado. Desnorteado, cara, desnorteado. Igual você falou assim, eu sou corintiano de família, assim, né? Então o cara veio, eu entrei no Corinthians com 10 anos de idade. Então você se sente incapaz, se sente incompetente. Cara, como eu não consegui livrar o time? Mas eu sei que não depende só de mim. Mas o cara fica com aquele sentimento, né? Legal. Betão, fazer uma brincadeira, eu vou anotar aqui. Primeiro nome que tem na tua cabeça, precisa pensar muito. Vamos montar um time. Um goleiro que sempre te agradou, de qualquer época, de qualquer time. Vamos montar aqui um goleiro. Dida. Na direita, Dani Alves. Dani Alves. Na esquerda, Roberto Carlos. putz, a dupla de zaga, pode colocar tu. Pode colocar. Não me arrisco, não. Marquinhos e Thiago Silva. Marquinhos de Silva. Primeiro volante. Fazer um meio tradicional, 2 volantes, 2 meia. Vampeta. Esse era craque na resenha também, né? Até hoje. Demais. Vampeta e outro. Jogou com ele, né? Jogamos junto. Rincon. Com outra fera. Esse joga bom. 2 meias. 2 meias. Se escalar o Carlos Alberto e não botar o Roger, vai dar briga. Vai dar confusão. Tem que colocar os Até aqui dois. no papel. 2 meias, cara. Posso botar atacante aí? Não, tem que ser meia mesmo. Não, pode ser. Camisa 10, Tevez. Vamos lá. Tevez, Carlito. E um outro ali, um 8. Não, já tem aqui, né? Já tem. Meu time é bem... É bem pra frente. pra Então, frente, 3 é. atacantes, então. Marcelinho Carioca. Carioca. Ronaldo Fenômeno. Ixi. E Fenômeno. Romário. E Romário. Gostei dessa seleção aí. Ó, o time dele. Dida, Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos, Thiago Silva com Roberto Carlos na esquerda. Vampeta, Rincon, Tevez, Marcelinho Carioca, Fenômeno e Romário. Bom time. Só Dá pra brasileiro. começar aí, dá pra começar. Não, tem o Rincon. Ia falar só brasileiro, não tem o Rincon. O Rincon, como é que era o Rincon no vestiário? Cara, esse era sensacional, cara. Assim, esse tem episódio pra contar. Ele e o Marcelinho brigavam direto. Olha o episódio bacana. Coisas que hoje não acontecem no vestiário nenhum. Rincon tá no Corinthians e ele faz aquela passagem em 98, 99, né, e tal. E depois ele volta em 2004. Em 2004 eu tinha 3 anos de profissional, daí tava Coelho, Rosinei, Fininho, o Wendel, Bruno Otávio, a galera da base. Quando sobe, a gente sobe todo empolgado, né, todo felizão. E todo treino a gente ficava rindo, tirando sarro de um, apontava o outro. Moleque, você sabe como é que é, né? Aí tá bom. Daí chegou um treino, e o Rincon sempre sério. O Rincon, assim, um cara sempre muito concentrado no treino, no trabalho, pisou no campo. Aí chegou um treino, ele sempre dava dura na gente, assim, sempre... Aí chegou um treino e falou, depois do treino eu quero conversar com todos vocês. A gente falou, meu Deus do céu, o que ele quer, cara? E a gente, né, preocupado, mas tirando sarro. Aí acabou o treino, a gente foi pra uma salinha, aí ficou só os moleques da base e ele. A gente sentado assim, tudo quieto. Olhando pra ele assim, o negão tinha um olho vermelho assim, né, cara? Aí ele falou assim: todo dia eu vejo vocês no treino, kikiki, kkk, kikiki, kkk, rindo. Do que vocês estão rindo no treino? Treino é pra treinar, é pra trabalhar, que não sei o quê. E a gente, sério. Daí ele falou assim: vocês têm que dar graças a Deus que vocês têm 20 anos, 21 anos, estão jogando no Corinthians. Vocês sabem com quantos anos eu fui ganhar dinheiro? E a gente... Quanto? Ele falou, com 25 anos só. Só com 25 anos eu comecei a ganhar dinheiro quando eu fui pro Real Madrid. Mas se eu fosse igual vocês, hoje eu tinha dinheiro pra fazer um banco. Um banco! E a gente só olhando pra cara dele assim, ficando tudo quieto. Aí ele sai e a gente, começou a rir dele. Mas o Rincon, ele era bem trabalhador, assim, cara. Assim, era um cara bem do bem, sabe? E outra vez também, quando ele queria orientar os volantes pra jogar do lado dele, só faltava pegar o cara no braço. Assim, olha, quando eu estiver aqui, você tem que estar aqui. Quando eu estiver ali, você tem que estar
tal movimento. Ele era um ensinador pra gente, assim, sabe? O Betão, a gente tem que fazer 2 podcasts com ele, cara. É muita resenha, né? Muita resenha Se boa. a gente for contar histórias aqui, imagina, bate-papo com um Vampeta. Demais. Invasão de torcida, cara. Tá doido. Isso, No Corinthians? nossa, isso aí eu posso fazer Como é que é? um livro só de invasão de torcida. Essa é uma curiosidade que eu tenho. O que o torcedor faz naquele momento ali? O que ele conversa com os jogadores? Cara, vai depender do torcedor, vai depender cobrança, do momento. porra, Mas assim, não. né? Não sei se o tempo ainda vai rolar aí. Mas vou contar uma pra vocês que aconteceu. Essa foi a mais cinematográfica que eu já vi na vida. E foi a mais perigosa? Porque uma invasão Não. da torcida gera um... Não, tem outras que foram mais perigosas. Essa foi Uma tensão. Essa foi mais cinematográfica mesmo. Entendi. A gente fala rindo, assim, eu sou totalmente contra isso, mas a gente fala rindo porque, né? Passou. Enfim, passou e todo mundo passou ileso. A gente jogando contra o Vasco em 2007, lá no Pacaembu. Se a gente ganhasse do Vasco, a gente meio que livrava do rebaixamento. O Pacaembu lotado. 40 mil pessoas, assim, nego no alambrado. Aí, faltando 5 minutos pra acabar, o Marinho, né, o zagueiro que jogava comigo, acho que ele escorregou, Allan Kardec, gol 1-0 do Vasco. Pô, aquela ducha de água fria. Aí o Pacaembu, antigamente, tinha... Os ônibus se estacionavam lá do outro lado. Aí ficava o ônibus de cada time ficava um do lado do outro. Aí o presidente da torcida do Corinthians, da Gaviões, e eu sabia quem era, os demais jogadores que não tinha a vivência, não sabia. Ele veio e o nosso ônibus era filmado, escuro. Ele veio sozinho. Não sei como ele entrou ali, mas entrou e veio sozinho. Ele começou a jurar todo mundo pelo vidro. Eu vou catar vocês. Se o Corinthians cair, vocês têm que mudar de cidade. Eu sei onde cada um mora. Não sei o que lá. E jurando todo mundo. E o pessoal dentro, alguns rindo. Tipo assim, não vai nada. Tá? Só que ele não tava vendo, né? A gente veio, não vai pegar nada. Não sei o que, vai pra lá. Tá bom. E aí, a gente sai pra jogar contra o Goiás. A gente empata com o Goiás. Depois vai jogar um outro jogo também. E aí, a gente vai jogar lá no Olímpico. Isso depois de um mês. Aí a gente precisava ganhar do Grêmio. E o Inter, acho que tinha que empatar. Alguma coisa assim. Enfim. Acabou o jogo, aquele que chororou todo, aquela tristeza toda. Todo mundo no vestiário. Silêncio, triste. 1 hora e pouco dentro do vestiário. Tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Vamos pro ônibus. Aí tá bom. Todo mundo entrou no ônibus, um silêncio, diretoria, jogadores, tal. Podemos sair? Avisa a escolta aí que vai sair, tudo pronto, tal. E no antigo Estádio Olímpico, você saía, você dava uma volta, assim, pra pegar a estrada, assim, né? Assim, não foi o tempo de o ônibus andar 5 minutos. Aquele cara que tava jurando a gente lá no... Ele sai de dentro do banheiro do ônibus. Dentro do banheiro. Tava escondido? Escondido, acho que... Ou esconderam ele. Esconderam ele, porque assim, ninguém tem acesso ao ônibus do jogador. O cara saiu de dentro do banheiro e quebrando a porta assim, ó. Pá! Eu não falei que ia pegar vocês. Eu não falei que ia... E todo mundo assim ficou... Assim, parado, sem saber como reagir, sabe? Todo mundo podia juntar ali, sei lá, pegar o cara, mas todo mundo tava no lamento do jogo ainda. E todo mundo ficou olhando, cara, o que esse maluco tá fazendo aqui? E aí o segurança pegou ele, assim, da escolta parou, o que tá acontecendo e tal? Aí desceu na escolta, daí a polícia levou embora, assim, mas... Pô, essa foi de cinema. Cara, eu acho que essa história ninguém contou na... Não, só eu tenho. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem a invasão do Pacaembu contra o River Plate. Tem uma vez que a gente foi... Imagina, assim, um sítio em Antônio Carlos aqui, de repente. Alô, Antônio Carlos? Adoro. Que não pega celular, não pegava nada. A gente foi fazer uma intertemporada, em 2006, com o Leão. Que a gente tava num momento difícil de competição. Todo mundo pra um canto aí, não pega celular, não pega nada. Aí o quarto era eu, o Bruno Otávio. Silêncio no quarto, assim, né? E o pessoal gostava de jogar baralho, que não tinha um negócio de celular, é baralho, tá, aquela coisa toda. E eu tô no quarto vendo televisão, o Bruno Otávio tava mexendo no computador. E aí eu começo a escutar umas vozes mais altas. O lugar era assim, a altura da rua era bem alta assim, e os quartos eram num barranco. Então pra você chegar nos quartos, você tinha que passar na portaria e tal, era difícil acesso, assim, e era mato, é só mato, árvore e tinha um lago do lado atrás dos quartos. Aí eu começo a escutar umas vozes meio embaralhadas assim, eu falei, pô, a gente nessa fase aí os caras ficam de brincadeira, vamos se concentrar pro treino de amanhã, né, cara? Oh. E as vozes começaram a ficar mais próximas, assim, vamos acordar. Eu comecei a entender. Vamos acordar. Eu falei, Bruno, abaixa um pouco a televisão aí. Ele abaixou. Os caras, vamos acordar. Aqui é Corinthians, mano. Aqui é... Eu falei, meu Deus do céu. E a gente tava sem segurança, sem nada.
Meu Deus. Aí eu abro a porta, eu vejo aquele monte de cara descendo assim do morro, assim, correndo, caindo, cambaleando, e tudo na nossa frente assim, vamos acordar, mano, que não sei o que e tal, aqui é Corinthians, não sei o que. Daí a gente sem saber o que fazer, daí o pessoal confundiu, falou, cadê o Betão? O Betão não é capitão? Daí eu falei, putz, tô aqui. Eu falei, e os caras estavam tipo uns 20, assim, sabe? Uns 20 caras com cheiro de álcool, drogas, enfim. E aí a gente começou a subir assim o morro, porque eles queriam conversar numa sala, vamos numa sala. Aí nisso que a gente tá subindo, e tudo no escuro. Nisso que a gente tá subindo, vi um leão, o Emerson Leão descendo. O que tá acontecendo aqui? Quando falasse vem um leão, eu imaginei. Caramba, parece Antônio Carlos mesmo. Tem lago, tem mato, tem leão. Daí o leão falou assim: desce todo mundo que eu vou falar com eles. Daí o leão tomou os caras, levou os caras lá pra cima. Aí o legal é a resenha do dia seguinte. Que depois, quando passa, fica tudo engraçado. Né? Nisso, enquanto os caras estavam descendo aqui no morro, tinha uns que tinham entrado pela recepção. E lá na recepção tinha uma mesa de sinuca. E tinha alguns jogadores brincando de sinuca. Nossa. E o Marcelo Matos, não sei se vocês vão lembrar. Claro. Volante, loirinho. Isso. Pra brincar lá, ele levou uma girafinha. Que se apertava um botão na girafinha dançava. Fazia um barulhinho e dançava, né? Aí sempre quando ele matava a bola, ele pumba pra tirar sarro. Daí nisso ele falou que quando os caras chegaram dando bico no vidro do hotel, assim, né? Quebrou o vidro. Ele falou que nessa ele se jogou pra baixo, não sabia o que era, ele se jogou pra baixo da mesa e ficou. Daí disse que o primeiro cara da torcida viu a girafinha. O que essa girafinha tá fazendo aqui? Deu um tapa na girafinha. Daí ele falou assim: minha girafinha tá dançando até hoje. Enfim, tiveram várias histórias. Que legal, Betão. Que legal, cara. Resenha é sempre boa, né, Betão? O cara aprende demais, né? Um professor aí pra contar essas histórias, bater o papo com a gente. Já anotei duas aqui, né? Aproximar pessoas improváveis. Vou lançar no meu Boa. na minha palestra. Como se fosse minha. Sem aspas. A Né? gente vai adaptando. E a outra foi menor descalibre. Que é isso, né? É fraco. Que é isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, Betão. Tu participou recentemente alguma escavação arqueológica em busca de algum tesouro, alguma coisa assim, meio Indiana Jones? Ou tá com um negócio de ouro aí no dedo, caramba. Faz tempo que eu não vi uma dessa. Chegou, ó. Minha esposa falou, quanto maior, melhor, para o pessoal saber o que tá acontecendo. Marca. Que legal, cara, que legal receber o Betão aqui pra falar de futebol. Tem que fazer um segundo dia, né? Tem que fazer um segundo dia. Levar o Betão no Clube da Bola também. Eu já fiquei curioso, por exemplo, perguntar sobre o Leão. Como é que era o Leão treinador, cara? Cara, assim, eu trabalhei assim, com os melhores treinadores, com os mais vitoriosos, né? Trabalhei com Parreira, Luxemburgo, Geninho, Oswaldo de Oliveira, Antônio Lopes. O Luxemburgo já vinha com... Foi o primeiro. com a historinha. Esse foi o primeiro. O Antônio Lopes, que era uma resenha demais, Tite, enfim, né? Os melhores, né? E com cada um eu aprendi uma situação. O Leão, ele era um cara bem dessa maneira que ele aparece na televisão mesmo. Não era Não é um personagem. Não era um personagem, era o dia a dia dele mesmo. O Tite também, todo mundo fala, pô, o Tite fala desse jeito aí, mas o Tite é um cara que fazia gestão de pessoas desde aquela época. Gentleman. Então, o cara, ele é realmente fora da curva. Enfim, alguns que eram vitoriosos, mas com trabalhos não tão bons assim. Outros que eu trabalhei que são sensacionais no trabalho do dia a dia, porém sem conquistas, que dá a impressão que o cara é ruim. Quem que era o que mais dava migué? Que mais dava migué? Em qual sentido? Migué. Não era aquele profissional todo, mas dava migué, enrolava bem. Ah, cara. O que era o vamos, só o vamos. Vai, campeão. Bora! Tive alguns, mas não dá pra falar. Mas tive alguns que ganharam títulos, só que pra mídia o cara era cara. Só que no dia a dia a gente via que não era bem aquilo. Já tive treinador. Hoje em dia esse tipo de profissional não sobrevive, né? Eu acho que o próprio elenco já isola ele, né? Tem alguns ainda, viu? É? Tem alguns ainda aí. Ainda mais trabalhando com gestão, a gente começa a ver um pouquinho mais. Tem alguns. Mas eu prefiro exaltar aqueles que têm bom trabalho, né? Então você vê assim, dois bem conhecidos da gente, que pra mim assim, são exímios profissionais, com critérios, com profissionalismo, com as coisas fazem sentido no dia a dia. Um é o Barroca e outro é o Valentim. São dois caras assim que o dia a dia de trabalho deles, vocês falam, manda a programação semanal de trabalho, sabe? Consegue gerir bem o grupo, só que daí o cara não tem o resultado esperado, dá a impressão que o cara é ruim. Né? Esse excesso de preciosismo assim dentro do vestiário, ele não é mal recebido? Não, mas não é preciosismo não. Não? De maneira alguma. Não tem preciosismo, muito pelo contrário. O Barroca, vou dar um exemplo pra você.
Teve uma vez, eu já tinha parado de jogar, né? E eu tava na base e o Barroca tava na Série A de 22, 22, isso, Série A de 22. Chegou um momento da competição que o elenco tinha um número um pouco mais elevado de atletas e o Barroca, ele sempre gosta de dar a mesma minutagem de treino que ele dá pra você, ele gosta de dar pro outro. Ele gosta de oportunizar todo mundo de maneira igual pra não ter deslealdade ali na hora de escolher quem vai jogar. E aí, certa vez eu tava conversando com ele e falou, pô, Betão, cara, eu tô com, acho que era 30 jogadores, sei lá quantos jogadores tem no elenco, eu preciso trabalhar esses 11, 15 aqui pro jogo e tal, e eu não consigo fazer isso, cara. Né? Porque eu vou achar que eu tô sendo desleal com os outros demais. Eu falei, Barroca, todo mundo te conhece, cara. Todo mundo sabe do profissionalismo, da sua integridade, do seu caráter, e ninguém vai achar isso. Tem momento no futebol que você tem que priorizar mesmo um time pra você trabalhar. Então isso, eu tô dizendo isso pra você ver o quão profissional o cara era, o quão preocupado com o elenco ele era, sem o preciosismo, né? E porém, infelizmente, não conseguiu os resultados esperados que se tinha aqui no Avaí. Mas é um cara, assim, fora da curva. Já estamos nos acréscimos. Queria encerrar antes ali, mas a história era boa. Vamos deixar mais um pouquinho. Você não é o primeiro que cita o profissionalismo, o comprometimento do Barroca aqui, cara. Loucura, né? Já citaram, todo mundo. Todos que Marquinhos passaram passou aqui falaram bem dele. Não, o Barroca... Moritz, né? Falou também. Ele é totalmente fora... Ele parece um cara que é... Muriqui também falou. O futebol não merece ter um cara com o jeito dele, assim, sabe? É um cara sensacional. Betão, uma alegria te receber, cara. Vamos ter que te levar no Clube da Bola para bater mais papo, te trazer aqui novamente, quando tivermos essa oportunidade. Trazer no verão, ele não vai pra praia? Ele não vai pra praia. Não gosta de praia? No verão. Deixar o controle do ar-condicionado na mão do nosso amigo lá, que desliga. Vai ficar bom aqui. É tão legal demais e vamos trocando ideia para saber também as novidades. Você tá agora no momento estudando convites. Claro. Convites. Claro. Assim, como eu falei, a ideia é fazer realmente essa virada de chave. Então a gente vai aguardar o mercado aí para quem sabe o mais breve possível. Tá novamente integrado dentro de algum clube para tá fazendo aquilo que a gente ama, né? Que a gente gosta de fazer e quem sabe fazer diferente de muitas coisas que eu vi no futebol. Eu ia falar ali quando a gente citou a Ponte Preta, que teve uma época que Ponte Preta, Guarani, a Portuguesa, né, com menos pressão, era um dos times mais chatos do futebol brasileiro, que na Série B vinham, ganhavam, era uma dificuldade enfrentar os caras. Infelizmente, pro futebol, hoje temos Novo Horizontino e Mirassol fazendo esse papel também. Muito bem, de azucrinar a segundona nacional. Tinha uma fala que a gente fazia isso antigamente, ali nos anos 2000, que jogar contra a Ponte no Moisés Lucarelli era correr na subida. Aí, tipo assim, essa era a frase. E lá é correr na subida. Tem uma história que passa o trem atrás, não passa, tem? Se ele passa para um lado, não sei que tempo lá, é vitória da Ponte. Tem trem. As míticas do futebol. Sem trem pelo caminho. Alegria te receber, velho. Valeu, obrigado, Mancha. Obrigado, Alisson, Diego. Prazer estar com vocês aqui. Parabéns pelo perfil do programa, porque acho que isso que é o bacana do futebol, sabe? Fugir um pouco das áreas polêmicas e ter essa resenha, essa ideia assim é bacana. A gente tá aqui pra aproximar, né, pessoas improváveis. Justamente. Pô, pode encerrar agora sim. A gente se encontra então no ndplay.com.br, no YouTube e também no Spotify.